Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos juntos. Para nos ajudar a tratar deste assunto hoje, que vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, a colega Karina Kissine, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha, vem então colaborar. Seja bem-vinda, Karina. Olá, Rose. Olá, os queridos ouvintes. É uma alegria imensa nós estarmos aqui em mais um programa do Palavras Consoladoras. Falar de doutrina espírita é sempre uma bênção, né, Karina? E Com lembramos aos certeza. internautas que a bibliografia da obra estará na descrição deste vídeo. Então, vamos lá. Hoje o tema é sobre o Livro dos Espíritos, Karina. Essa obra tão importante, né? Que dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, este foi o primeiro a ser recebido, diretamente dos Espíritos Superiores. Como esta obra está estruturada, Karina? Falar do Livro dos Espíritos em 15 minutos é uma tarefa desafiadora, mas é importante que nós situemos o ouvinte, né, o nosso espectador, para que ele possa até entender sobre esse livro magnânimo que é o Livro dos Espíritos. Esse livro ele foi publicado em 18 de abril de 1857 e ele trata da filosofia espiritualista. O Livro dos Espíritos ele contém os princípios basilares da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Ele foi compilado e organizado por Allan Kardec. Então, a doutrina espírita é o ensino dado pelos espíritos superiores para a humanidade, a respeito da nossa vida espiritual, do nosso destino aqui na Terra, o porquê nós viemos. O Livro dos Espíritos, ele está organizado em 4 livros. O primeiro livro, ele compõe as causas primeiras. Neste primeiro livro, ele trata de Deus, dos elementos do universo, da criação e do princípio vital. Então, a gente chamaria de livro primeiro, dentro da obra, o livro primeiro. O livro segundo trata do mundo espírita ou dos espíritos. O livro terceiro, ele trata das leis morais, da lei divina ou natural e da perfeição moral. Nessa lei divina ou lei natural, nós temos as 10 leis, que é a lei da adoração, a lei do trabalho, a reprodução, a lei da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, a lei de justiça, de amor e caridade. E o quarto livro é das esperanças e consolações, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Então, a obra em si trata da filosofia espiritualista, ela foi ditada, ela é dos espíritos superiores que ditaram através dos médiuns, e Allan Kardec organizou o Livro dos Espíritos, e que ele é dividido, então, em 4 livros, e cada livro contém determinados assuntos. É um livro que contém 1019 perguntas e respostas. Muito bem, então nós podemos dizer, né, Karina, que se nós tivermos a oportunidade de estudar esse livro, informação é de grande monta que terá dentro desse livro, né? E tão importante, então, quanto essas 1019 questões dessa obra. Pode dar, então, uma pincelada para nós, Karina?
Então, na primeira questão, nós abordamos a estruturação do livro dos Espíritos. Todo livro, praticamente todos os livros, eles contêm uma introdução. O que é introdução? Muitas vezes a gente pula a introdução. A gente diz assim, eu não vou ler a introdução, que é meio chato, quero direto ao assunto principal do livro. O que acontece? Se existe uma introdução, é porque tem algo importante que está dito nela. Então, o livro dos Espíritos, na sua introdução, ele contém de forma geral conceitos importantes que serão abordados ao longo da obra e tem toda a fundamentação da doutrina espírita. Então, ele está na introdução que foi feita por Allan Kardec. Então, essa introdução foi escrita por Allan Kardec. Depois da introdução, nós temos os chamados prolegômenos. O que são prolegômenos? Eles é um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares e necessárias à compreensão de uma determinada obra. Então, o Livro dos Espíritos, repetindo, ele aborda a filosofia espiritualista, ele contém uma introdução no início da obra e ele contém os prolegômenos, que dão uma visão geral da doutrina espírita. Depois, então, ele abre nos capítulos, lembrando que a estrutura da obra ela está dividida nos 4 livros que foram mencionados anteriormente. Muito bem. E, Karina, a primeira pergunta feita por Kardec nessa obra é muito importante, principalmente nos dias tão desafiadores que nós estamos passando. E compreendê-la, então, vai fazer toda a diferença. E Kardec pergunta: que é Deus, Karina? Não poderia ter uma pergunta melhor. E aí a gente vai ter que dar uma voltinha ali para Jesus. Jesus veio nos trazer a lei do amor. E ele veio nos trazer que o nosso Pai, que é Deus, é justo e bom. Não é um Deus vingativo, não é um Deus cruel, não é um Deus que fica julgando as pessoas à mercê aqui e acolá. Não. Jesus vem nos trazer um Deus de bondade, de justiça, de amor, e que nos quer a todos os seus filhos o bem. Então, Jesus nos disse assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ninguém chega a Deus se não tiver o exercício da lei do amor. Aí a gente vai pensar, o que é a lei do amor? É a lei da fraternidade universal, que é algo que nos dias de hoje nós estamos relativizando as coisas de certa forma. Então, quando Allan Kardec questiona os espíritos que é Deus e não quem é Deus, vejamos que o pronome usado por Kardec faz toda a diferença. Quem é Deus? E os espíritos superiores nos respondem que ele é a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência. E neste primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, ele vai relatando, vai desenvolvendo os atributos de Deus, a criação divina, que estão justamente nesse livro primeiro, abordando que nós temos um Pai que nos criou, que é justiça e bondade e que quer a todos os seus filhos o bem. E criou a todos nós da mesma forma, simples e ignorantes e com as mesmas potencialidades de evolução e crescimento. E isso muda tudo na nossa vida, nos dias atuais, porque nós temos que entender que nós estamos aqui na Terra, nós somos passageiros e nós temos uma tarefa a cumprirmos. E Deus quer a todos nós o seu bem. Então, não existem espíritos, filhos privilegiados, muito antes, pelo contrário.
Deus criou as leis divinas, que são leis naturais, que são perfeitas e que são para todos nós. Então, essa primeira pergunta vai nos remeter ao Criador de tudo e de todas as coisas. E compreendê-la faz muita diferença. Tu comentaste, Karina, aqui na terceira parte, então, da obra, nos fala da moral espírita cristã. Então, esta parte que está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem encontra nessa parte a regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações? Com certeza. Quando a gente fala no terceiro livro, na terceira parte, a gente está falando das leis morais. Quando a gente vai falar das leis morais, a gente vai falar da lei divina ou lei natural, que foi aquilo que foi elencado anteriormente. Então, a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, a lei de justiça, de amor, de caridade, entre outras, lei da sociedade, do progresso. Tudo isso está de acordo com os ensinos de Jesus, lá contidos no Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus, na realidade, é a nossa bússola, é o nosso guia para a gente viver aqui na Terra. Sem o Evangelho, sem a vivência dos ensinos de Jesus, dificilmente a gente vai chegar a Deus. Então, por isso, das leis morais. Então, nós estamos vivendo nos dias atuais um problema de falta de moralidade. Então, o que nos falta é o autoconhecimento, que é um dos princípios básicos que a gente tem que ter. A gente tem que nos autoconhecermos, conhecermos as nossas limitações, as nossas mazelas, as nossas dificuldades e trabalharmos para desenvolvermos as virtudes. Então, nós estamos aqui na Terra para, através das vivências e das experiências, nós nos tornarmos espíritos virtuosos. E para nos tornarmos espíritos virtuosos, nós temos que cumprir as leis divinas. Não tem outra saída. Na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde estão as leis divinas. E os espíritos superiores nos respondem que elas estão gravadas na nossa consciência. Então, em todos nós temos gravadas as leis divinas. Então, às vezes, a gente quer se fazer de louco, que é assim, ó, é mais fácil a gente passar um véu na nossa consciência, que é quando a gente se deixa levar pelo materialismo, e aí vai deixando, vai procrastinando. Só que vai chegar um momento em que a nossa consciência vai nos cobrar justamente a agressão às leis divinas. E aí é que vem a questão do arrependimento, da expiação, da reparação. Por quê? Porque nós, para a gente chegar à perfeição, nós temos que fazer uso do cumprimento dessas leis divinas. E nós também temos a questão da perfeição moral. E não existe perfeição moral se não tiver trabalho. A gente tem que trabalhar. Então nós temos que nos esforçarmos para adquirirmos as virtudes. Ah, mas eu não sei onde estão as virtudes. Está lá no Evangelho. Está tudo no Evangelho, está tudo explicado no Evangelho. Então a gente não tem desculpa. O que a gente está vivendo nos dias de hoje é justamente isso, é a falta de espiritualidade. Nós estamos tão preocupados com as questões materiais que nós estamos esquecendo de desenvolver o nosso espírito imortal. E o que vai acontecer e o que tem acontecido é que nós estamos gerando para dentro de nós, dos nossos corações, o que se chama de vazio existencial. Porque a matéria, ela não completa a nossa alma. Nunca vai completar a nossa alma. Nós podemos estar vestidos de ouro e sermos extremamente infelizes, porque não são as coisas materiais que completam a nossa alma. O que completa a nossa alma é o cumprimento das leis divinas, através do Evangelho de Jesus. Então, nós temos todos os dias a oportunidade de buscar esse aprimoramento, despertar a nossa consciência, que estão as leis aí.
ferramentas nós temos, a espiritualidade sempre se preocupou com isso. Karina, o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que você deixasse as considerações finais para os nossos internautas. Eu penso que nós, se nós tivéssemos assim um livro de cabeceira, é o Evangelho. O recurso que a gente tem na nossa vida, fácil, de fácil acesso, é a prece. Então, usar mais da prece, usar mais do Evangelho naqueles momentos difíceis, que a gente sempre terá respostas. Não respostas como a gente quer, mas respostas que a gente precisa, principalmente para a nossa evolução. Essa é a mensagem que a gente diz, a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos coloca a responsabilidade que nós temos desta experiência terrena. E isso é para todos nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, que não é fácil reencarnar. Muito obrigada, Karina. E assim, então, nós nos despedimos, queridos internautas, desejando a vocês muitas bênçãos e que o Senhor permaneça no coração de todos nós. Foi um privilégio estar na sua companhia e até o próximo encontro.